Então, muitas pessoas entendem isso e procuram ajuda. E eu acho que o número, a incidência é tão grande que as pessoas, esse é, para mim, assim, é o segundo público, né? O primeiro, na verdade, é do excesso de peso, tá? É a obesidade. A obesidade, e depois da pandemia isso explodiu, tá? Isso explodiu de verdade, né? Porque o pessoal não tinha mais o que fazer, só comia dentro de casa, né? E assim, uma coisa que ficou da obesidade é assim, nós profissionais deixamos de encarar a obesidade como transtorno de caráter há muito tempo. Obesidade não é falta de vergonha na cara. Ponto final. Tá? Obesidade é uma doença crônica, progressiva e com sérias consequências. É difícil. E só que o que aconteceu? Na pandemia, o que acabou acontecendo? Aquela historinha de, se quiser fecha a boca e emagrece, as pessoas perceberam que quem era obeso, o IMC acima de 35, além de ser infectado com o vírus mais facilmente, teve resolução da doença pior. Piorou, né? Então, as mortes eram piores, mais frequentes em obesos. E aí, o obeso sempre tem alguma doença atrelaçada à obesidade, né? Ele nunca anda sozinho, aí isso se tornou... E aí começou a se encarar a obesidade como algo muito mais importante, mais sério, né? E parou de falar, é sem vergonhice, se quiser ele emagrece. Não é verdade, tá? Isso realmente requer, assim, uma atenção. Assim como diabetes, hipertensão, hoje em dia, algo muito importante que as pessoas precisam olhar, esteatose hepática, que é gordura no fígado. Eu tenho. Ah, meu Deus. Minha gordura no fígado é bem alta. E eu tive um problema muito sério no passado. Eu cheguei a 94 quilos, corri a São Silvestre, para você ter uma ideia, como desafio. Bom. Coloquei como foco. Eu tinha 120 quilos. O médico falou, olha, você está com a pressão alta, seu fígado, você está com o início de uma cirrose, a ponto de uma cirrose, ele falou. Meu Deus. Aí ele falou assim, ou você emagrece, ou você morre, o que você quer? Foi assim. Você tá no meio termo ainda. Não, aí, isso naquela época. E aí eu peguei e falei, não, eu quero emagrecer. Ele falou assim, então você quer emagrecer? Então eu vou te passar 3 profissionais. Um foi nutricionista, ele me passou um personal. Certo. E me passou um endócrino. E ele falou, você vai passar por esses... E se você não tiver a sua responsabilidade de fazer, aí, meu amigo, você está se matando porque você quer. Foi bem assim. Eu saí em pânico de lá. Eu tô te dando a cura. Eu tô te dando porque eu tava com a pressão alta também. Eu acho assim, eu vejo que os médicos eles têm uma abertura de visão para aquilo que o seu corpo está mostrando, que eles não podem negligenciar isso, sabe? Eles não podem passar a mão na sua cabeça. E é lógico que existem aqueles médicos que vão te falar isso com um pouco mais de carinho. Ele era cliente, não, e aquele aqueles era cliente que não. Da Kitties. Meu querido! Eu, sinceramente, assim... mas eu acho que eles veem tanto isso, assim, o olhar deles é tão... Isso se torna tão transparente para eles que é real isso, né? E eles... Acho que o desespero deles em ajudar o paciente faz com que eles tenham que ser muito diretos. Né? Comigo ele foi no choque porque ele percebeu que eu estava muito relaxado, Sim. né? E eu fiz todo o tratamento e tal. Eu cheguei a 94 quilos na São Silvestre. Foi 1 ano de tratamento. Eu comecei em janeiro, terminei em dezembro. Terminei. Sim. E aí o que aconteceu depois que eu terminei? Foi voltando. Aí em 1 ano eu ganhei 10 quilos de novo. Entendi. Uma coisa sanfona, né? Então, mas uma coisa que a gente tem que entender é assim, ó, pelo menos do processo de obesidade, Sim. tá, gente? Imagine a célula de gordura, ela é uma célula grande, né, cheia de gordura dentro dela, então, cheia, lotada. E em volta dela, ela tem uma série de pré-adipócitos. O que é isso? São célulazinhas imaturas e que cada vez que uma das células elas estufam, enchem de gordura a ponto de não caber mais, ela vai estimular as que estão em volta a se tornar maduras. Então,
o tecido adiposo ele não cresce só de tamanho, ele cresce também em quantidade. Olha que maluco. Elas vão ficar gordinhas e Isso. E aí, lembra o filminho Gremlins? Sim. Que jogava água. Puf. Sim. Isso. É uma coisa. A célula de gordura faz isso dependendo do estímulo. E aí, conforme vai fazendo isso, ela vai inflamando. Ela libera citoquinas pró-inflamatórias que não inflamam só a gordura, o tecido adiposo. Então, não é só uma questão de ter uma celulite, sabe? É uma inflamação geral no corpo, sistêmica. Então, pode inflamar neurônio, articulações, e aí isso vai desencadeando outras doenças associadas. Então, a obesidade, por isso que ela é crônica e progressiva. E ela também pressiona as vísceras, né? Ela vai... Isso. Vai pressionando, né? Ela fica em volta das vísceras, não deixa a energia, o açúcar entrar, né, dentro dos tecidos. E com isso, ela vai causando essa resistência à ação da insulina. E uma outra coisa, quando você emagrece, então desincha as células. Tá, ela fica vazia. Ela não vai imediatamente perder a forma redondinha dela. Vai levar de 1 ano a 2 para ela murchar. Então, não adianta você emagrecer, presta atenção nisso, e imediatamente você fala assim, legal, perdi peso, agora eu posso voltar com meus hábitos antigos. Não. Se você não permanecer naquele peso e der uma manutenção de pelo menos 6 meses a 1 ano, a célula não vai mudar a conformação física dela. E só depois que ela chega nesse estágio de estar mais chatinha, é que ela deixa de estimular o entorno. Tá vendo? Entendeu? Entendeu porque eu engordei? Todo mundo aprendendo aqui hoje. É isso aí. Então vamos já aproveitar que você já pulou. Tomou a pergunta que eu fiz? Tomou? Muito boa, parabéns. Você estava precisando ouvir. Uma dúvida, né? E aí ela já veio da minha diabetes e passou a obesidade. Pá! Tá, só via. Aquele negócio que você tem no fígado aí. Tá zoado. Falando no tratamento do fígado, eu fiz um tratamento muito agressivo. Bateram nele. É quase isso. Eu fiz 7 dias numa dieta super regular e nos 2 últimos, sábado e domingo, eu fiz eles fizeram azeite com suco de laranja e tal. Eu dormi num jeito, depois expeliu todas as bolas verdes do meu fígado. Mas eram bolas, não sei se você já viu esse tratamento, é muito agressivo. Foi uma pessoa que mora nos Estados Unidos, um primo da minha esposa, ele fez, e cara, pela cor que sairia, porque sai nas fezes, né? Só que você não tem nada, então só sai aquilo. Você faz uma dieta para limpar tudo até o momento para você tirar aquilo. Não sei se isso depois você pode condenar ou não. O que aconteceu no final, no sábado, depois de eu fiz uma dieta super controlada, vegetais e tal, não podia muita carboidrato, mais legumes, não podia alface porque para nas paredes intestinais. Eles fizeram uma regra lá. Chegou no sábado, à noite, eu tomei 1 litro tinha azeite e suco de laranja. Putz. E de uma vez. E eu tinha que dormir numa posição só, Luciana, não sei se você já viu isso. Com um negócio na perna, assim, e aí deu 5 da manhã, exatamente o reloginho, ele me manda pro banheiro. E aí tem que estar a rede, tem que estar lá o potezinho. Uma musiquinha. Não, e vai. E é só bolinhas, e aí a cor dessas bolinhas, das bolas, dessas coisas que saíam, é a cor do problema. E o meu era verde. E aí saiu o porquê do verde. Eu lembrei de uma piada. Cara, mas é impressionante, só saiu aquilo. Sabe, quando esse processo, ele chama detoxificação. Aí, então você já ouviu. Existe. Então, tem vários métodos, tá, né? E assim, tem até o porquê de você dormir de um lado na posição, só. tá. Porque assim, o fígado da gente, ele é o órgão responsável por
jogar fora as toxinas, mas ele produz uma série de enzimas para fazer essa limpeza. Então tem, na primeira fase, os alimentos que vão preparar e desencadear, estimulando essas enzimas. Aí, essas enzimas vão ser estimuladas, produzidas, fazer essa varredura, e elas vão desembocar, essas enzimas, elas desembocam num orifíciozinho que tem no nosso duodeno. Nossa. E ali no duodeno, ela digere parte das gorduras, Sim. mas vai saindo essa placa de gordura junto no bolo fecal, e aí ela traz os alimentos que para você formaram macromoléculas. Então, vai mostrar para você alimentos que você, por exemplo, glúten, leite, ovo, amendoim, nozes, coisas que você não digere bem e que pode ser uma dificuldade de enzimas gástricas. Entendi. Então, tem todo um entendimento que a gente vai tendo para saber quais os alimentos vai fazer bem, qual não faz, qual que você comeu em excesso e não deveria ter comido, entendeu? Entendi. E aí foi uma limpeza muito boa e eu vou te falar, eu melhorei da enxaqueca, eu tinha dor de cabeça, a minha pressão melhorou. Sim. Então, assim, eu tive vários benefícios quando eu fiz essa desintoxicação. Ela é muito agressiva, eu não tenho coragem de fazer de novo. Eu fiz 2 vezes. Na terceira vez eu não consegui terminar. Eu parei na quinta-feira, que é de segunda a domingo. Eu parei na quinta-feira. Mas foi bom pra mim. As 2 primeiras eu vou falar pra você que eu deixei de ter algumas dores. Que para mim era importante. Uma delas era a dor de cabeça. Eu tinha muita dor de cabeça quando meu fígado atacava. E eu, graças a Deus, não tenho mais.